Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 7 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Bem, Josué 7:1. E prevalicado o filho de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué 7:2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Raven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Josué 7:3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Josué 7:4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Josué 7:5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué 7:6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o teu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as vossas cabeças. Josué 7:7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Josué 7:8. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel? Virou as costas diante de seus inimigos? Josué 7:9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás a teu grande nome? Josué 7:10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué 7:11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Josué 7:12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, vieram às costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Josué 7:13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Josué 7:14. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor tornar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Bem, Josué 7:15. E será que aquele
que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Bem, Josué 7,16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Josué 7:17. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. Josué 7:18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué 7:19. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Josué 7:20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Josué 7:22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Josué 7:23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Josué 7:24. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Josué 7:25. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Josué 7:26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Até o dia de hoje, assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Bem, vejamos alguns comentários aqui sobre o capítulo 7 de Josué. Josué, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: coisas condenadas. Ao tomar Jericó, os israelitas receberam a ordem de poupar Raabe e sua família e de se absterem das coisas condenadas. Esse termo evoluiu de modo a referir-se aos aposentos particulares fechados das mulheres. A maldição lançada sobre Jericó era a mais severa de todas e significava que alguém ou alguma coisa encontrava-se absoluta e irrevogavelmente condenada à destruição, sem possibilidade de redenção. A experiência de Acã ilustra como o pecado de um indivíduo tem consequências para a família e a comunidade. Por mais injusto que pareça, a transgressão de uma pessoa afeta outras de maneira adversa. Bem, a responsabilidade individual e a culpa conjunta muitas vezes andam lado a lado. Bem, o capítulo 7 de Josué, entre os versículos 4 e 7, diz assim: o caminho para a depressão. Fica claro nessa experiência de Josué em Ai, né? A depressão, né? Então, começa com uma derrota terrível que provoca desânimo, seguido de depressão e da perda de perspectiva. Deus aponta o caminho para a recuperação, santificar-se
e seguir as instruções do Senhor. Josué 7,19. Confissão pessoal. Apesar de Deus ter indicado Acã, ele mesmo precisava confessar seu pecado perante o povo. A expressão da glória ao Senhor, Deus de Israel, é usada aqui e em outras passagens como um pedido para alguém fazer uma confissão honesta, certo? E Josué, versículo 24, diz assim: o vale de Jacó recebeu esse nome por causa do pecado de Acã e das consequências que trouxe para os israelitas. Deus prometeu fazer do vale de Jacó uma porta de esperança. Bem, encerramos hoje, a leitura do capítulo 7 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. E eu tenho aqui uma mensagem para vocês que estão me assistindo, que é o seguinte. Aqui nós temos um livrinho de evangelístico, que diz assim: você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Bem, nós não vamos ler esse livrinho nesse momento, mas aqui na página 9, sim, a propósito, esse panfletinho evangelístico diz assim: o folheto As 4 Leis Espirituais foi escrito pelo Dr. Bill Bright em 1965 e houve as edições de 2002 e 2004 para a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Então, todos os direitos estão reservados, a esses autores. Então, ele diz aqui na página 9 que existe a possibilidade de você ter uma vida controlada pelo seu eu. E apresenta esse desenho, tá? E ele diz aí o seguinte: o eu está no centro da vida, a vida controlada pelo eu. Cristo está fora da vida, não existe a presença de Cristo nessa vida. E esses pontinhos pretos, esses círculos, representam o seguinte: representam os interesses que são controlados pelo eu, geralmente causando discórdias e frustrações. Agora vejamos uma outra ilustração. Essa ilustração representa a vida controlada por Cristo, certo? Então, Cristo está no centro da vida, tá vendo? Aquela cadeira, aquele trono que antes estava sendo ocupado pelo eu, agora está sendo ocupado por Cristo. O eu está fora do centro, O eu está fora do centro. E as bolinhas pretas, elas são os interesses, estão controlados por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Tá vendo? Bem, então agora eu pergunto: você quer ter uma vida controlada pelo eu? Ou você quer ter uma vida controlada por Cristo, onde o eu está aos pés do Senhor, o eu está aqui. Então você quer ter uma vida controlada pelo eu, ou você quer ter uma vida controlada por Cristo? Pense sobre isso, tá bom? Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal é a Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.